bem-vindo de novo aos meus trilhos. Hoje não na estação de trem, pois hoje eu estou iniciando a série Vida de Barda. Então aqui, Ariel Raposo, dei uma paradinha nas minhas viagens, nas minhas jornadas, no meu caminhar, nas minhas trilhas. Ariel Raposo. Bom, hoje vamos fazer umas alegorias, falar um pouco sobre alguns conceitos de uma maneira mais provocativa, mais barda de ser, mais loquiana de ser. Afinal, um dos maiores bardos do mundo nos conceitos, dos arquétipos, é Loki, o senhor do caos, que compreende o universo, o mago, o louco, não o louco pirado, mas o louco andarilho, sabe? Aquele que caminha, compreende o mundo à sua volta, alegoria do caos, no qual ele vê possibilidades encantadoras de criar coisas novas. Um gigante que ele é tão bruto por sua essência pura e divina fundamental, probabilística, afinal caos, ao mesmo tempo polido, pois ele é um ser primordial que evoluiu e ascendeu, polindo-se a ser um gigante, estrutura massiva, evoluída de maneira complexa e universal, cósmico, criando seu próprio cosmoverso em nível filosófico, pedra filosofal. Afinal, o que é Loki? Ninguém compreende o Loki. Ele é um gigante puro e bruto que se transformou e evoluiu na sua máxima pureza evolutiva. Nós temos um outro arquétipo também, que se você for pensar bem, será que não é o mesmo conceito, o mesmo ser em essência, só que de compreensões humanoides diferenciadas? Pensa no ser Lord Shiva. Se você for pensar bem no fundo da questão, contemplar as essências aqui, você vai encontrar o quê? Muitas semelhanças. Que o que difere Shiva de Loki é apenas um mar de fragmentos e vieses religiosos, culturais. E no final, se você for pensar bem, Shiva e Loki são a mesma pessoa. E o arquétipo é tão universal, tão insanamente ultra surreal, que se você for pegar bem, Jesus, um dos maiores mestres já conhecido pela humanidade, ele é Shiva, Loki, e uma união de todos os arquétipos em seus atos, sentimentos, pensares, agir, santidade, maestria iluminada. Por quê? Como eu venho falando aqui, porque é tão importante entender arquétipos? Porque arquétipos é o que remonta toda a estrutura de uma mente e do mundo. Arquétipos é como os tijolinhos que cada um compõe à sua maneira e fundamenta um ser. Prédio é um ser que abriga pessoas, que abriga instituições. Não importa, não estou falando de empresa, mas instituições. Eu sou uma instituição, eu sou um ser divino, eu sou uma mente, eu sou um universo. Então,
você precisa compreender os arquétipos que regem a sua mente, porque todos eles estão presentes na sua mente, para reajustar a sua mente. E assim como Loki, do gigante bruto, ele evoluiu brutalmente a sua essência máxima de evolução. Enquanto o Duende Verde ficou lá, temos que buscar a maior evolução humana em sua essência. Ele é o homem do universo Marvel que queria explorar a maior possibilidade de evolução humana. Só que ele foi pro caminho errado. Ele foi pro caminho dos arquétipos malignos. Vaidade, arrogância, ganância, gula. Enquanto Loki, num paralelo, lembra-se? Azul e azul? Pois é. Num paralelo, Loki também almejava a sua máxima evolução e perfeição, assim como o Duende Verde. Mas entende, Loki, que eu já falei aqui, um espelho, outro espelho. Ou melhor, pessoa e espelho, reflexos opostos. Porque se eu estou olhando para cá, o espelho vai me olhar para lá. Oposição. Aí nesse caso, o arquétipo Yin Yang, que é um arquétipo universal, vai te mostrar o branco e o negro. Loki no lado branco, Duende Verde no seu lado negro. Mal. Por isso que a maior parte das pessoas se enganam de entender o que é Loki, porque os filmes trazem um Loki sádico, maníaco. Mas se você for pegar a essência real, apenas uma compreensão de universo básico do que os antigos entendiam sobre Loki, Loki é uma forma primordial de energia divina livre, de cocriação e criação, onde ele tem a essência pura do certo, bardo, puro do certo, em contrapartida ao que tinha de ruim, maligno no mundo. Quem é Shiva? Não é o destruidor de deuses, o qual combateu senhores e lordes que foram considerados, na verdade, por um tempo depois, demônios, que na cosmologia aí das compreensões sobre consciência e evolução, karma, os cofundadores iniciais queriam ensinar uma lição para você e utilizar o arquétipo. Interessante, por isso que é ultra surreal. E da onde veio o impulso desse conhecimento da existência de um ser com essa estruturação Shiva? Interessante, não é? Pois é. E você vê que é universal. Temos exemplos de vários deuses ao longo de todas as culturas que a humanidade apresentou para nós ao longo da história, com os arquétipos extremamente parecidos, só que lógico, com o tempo, tipos diferentes de culturas, ou seja, nichos de vieses culturais e sensos comuns, deturparam e destruíram o certo universal, porque isso é ser humano, é a espécie humanoide. Nós estamos em evolução. Agora, voltando para o Shiva, é uma forma de ensinar de que o Shiva é o maior destruidor de egos, os demônios. Ou seja, são pessoas possuídas por seus egos. Ou seja, o ego, ele elimina o direito de você existir em plenitude. Porque o ego em si, que age dessa forma, ele já é um ego corrupto, maligno. Porque o ego não é para ser corrupto nem maligno. Todos temos egos. Todos os seres, seja os de mais alta patente, os celestiais, a nós, todos temos egos. Deus fez assim. Porque cada consciência, nas partes da consciência tripla, cada um tem um dever para a sua existência. E o ego domina você, ou seja, ele é maligno, ele tem ideais e vieses malignos,
e ele domina a sua essência, não deixando as outras partes falarem. Lembra os irmãos gêmeos? Os trigêmeos? Só o ego fala, ele fica no centro, só ele ditando e falando. Demônio, o que é? É uma incorporação do mal. Ou seja, o ego maligno te incorpora e você é o demônio. Ego. Shiva combatia demônios. Shiva combatia egos. Ele era o destruidor de demônios. Destruidor de egos. Ele é conhecido como um dos deuses primordiais mais importantes hinduísta de destruição e construção em união com a deusa Kali, fêmula, máscula fêmula, ou seja, a essência divina masculina em união com a essência divina feminina, pura, bruta, fundamental. Ninguém entende de onde veio Shiva e de onde veio Kali, mas é a essência feminina e masculina trabalhando juntos, porque ambos são destruição e construção. Só que a feminina traz o nascimento, dar à luz após uma destruição. O que é a mulher? Esse é o processo feminino de menstruação e fertilidade. Kali, ela tem essa mesma estrutura, tanto em relação a essa essência pura feminina do nascer, de ela ter o dom divino de gerar vida, quanto o próprio ciclo em relação a esse ciclo, menstruação, destruição, fertilidade e nascimento, trevas e luz. Lembra? Trevas divinas, criação das partículas fundamentais, a ordem, luz, dar a luz. Ou seja, o que é um feto? O que é uma mórula? O óvulo, mórula, se organiza até o ápice da sua ordem e organização, a criança. Pois é. Ordem, caos. Shiva, Kali, juntos promovem destruição e nascimento. Quem é o homem? Ajuda na fundamentação da ordem junto com a mulher. O que é a criança, a nova vida? Ou seja, cada conceito que nasce veio do caos à ordem. O ciclo perfeito. O que é Ouroboros? O que é Yamungander? Ouroboros, um símbolo primordial do ciclo da vida, onde do caos o princípio, a ordem, a luz. Se faça-se a luz, se faça-se o mundo. Não é? Então, quem é Loki? Se você for ver, é igual Shiva. Afinal, quem é Shiva? O destruidor de egos? Quem foi Loki na história? Quem foi o causador do Ragnarok? Loki e seus filhos. Mas Loki é o vilão porque ele promoveu a destruição do mundo. Mas o que estava acontecendo na história fundamental? Depois teve os seus vieses que deturpou a história do Loki. Por quê? O humano não consegue aceitar o seu mal, as suas decisões, que em cascata de eventos criam dor, sofrimento. Tudo tem uma consequência, seja para o bem, seja para o mal. E Loki, ele percebia, porque ele era perspicaz e inteligente. Afinal, um dos seus conceitos é, se você for pegar as runas que podem ser associadas a Loki, que são arquétipos, né? Runas, é do conhecimento, da astúcia, da inteligência, da tocha, a luz da sabedoria, o fogo. O que é fogo? Ímpeto criativo, força de ir e fazer e acontecer. O que é o conceito da mentira? Eu sou a verdade, eu sei, eu vejo. Eu te desminto, eu te provo sua mentira, eu te provo a ilusão que você criou, porque eu vejo meus olhos mágicos, eu vejo através da névoa que você criou. Pensa no ser de hálito de Veneza.
beleza, veneno. Sou hálito de Veneza, verde fumegante, que intoxica os sentidos e eu iludo você. Loki tem uma antitoxina, anti-Veneza. Ele não se intoxica, ele vê, olho mágico. Que é Horus? Ele vê além. Loki é o visionário e ele precisa desse conceito do visionário. Por quê? Porque se ele é o senhor do caos e ele está num ambiente caótico em que ele tem partículas, ele tem algumas moléculas, todos eles têm já a sua fundamentação, para que serve, para onde vai, puramente sozinho. Mas nada funciona sozinho. Deus não te fez para ser sozinho. Deus não te fez para ser uma estrela isolada no universo sozinho. É para cocriar em união. Loki, o visionário, as moléculas o chamam e ele sabe o que é essas moléculas e as possibilidades que essas moléculas podem ser. O visionário, ele olha para as moléculas e parece que elas pedem para ele: eu quero ser. Você faça-se a luz. Então, essa molécula com essa partícula, com esse átomo, com esse conjunto de moléculas mais complexas, eu reúno, modifico e se faça a luz. Será que a esposa de Loki é a progenitora? Shiva, Kali. Shiva, Parvati. Eu sei que tem um outro nome divino dela, que Parvati é a encarnação da esposa dele, mas então agora eu não lembro o nome dela. Acho que é Shakti. Mas enfim, voltando. Quem é a esposa de Loki? Se conhece a esposa de Loki? A importância das esposas dos deuses? Não, né? Porque vieses religiosos, culturais, de consenso comum, que ditavam e modificavam esses conceitos na história. Afinal, esses conceitos são apresentados de uma maneira ultra surrealista que você mal compreende, que ela está fundamentando o universo desde que o ser humano consegue compreender que existe na Terra, mas está lá. Ninguém sabe, mas está lá. Entende? Quem é a esposa de Shiva? Quem é a esposa do Loki? Pois é, machismo, desimportância, desvalor, incompreensões. Da mesma maneira, de uma maneira perturbadoramente incongruente, as mulheres no mundo celta e nórdico eram extremamente importantes, mas da mesma intensidade elas eram desimportantes. Machismo, que ao se encontrar, nulo, Ouroboros destrutivo. Eu construo, eu destruo no mesmo passo, inexistência. Isso é um assunto para outros vídeos sobre como que algo que eu faço muito, outro algo que eu também faço muito, se anula, mas ainda assim existe. Essa é a magnificência de Deus. Porque o que a gente destrói e constrói aqui, anulando tantas coisas, você nem imagina. Por isso você não me compreende quando eu explico isso. Porque você fala que tudo é anulado na mesma intensidade. Que tudo está na mesma intensidade, será? Entende que física quântica é real? O quanto você constrói, o quanto você destrói, influencia intensamente na sua realidade? Pois é. Assim era Loki. Então, os deuses quiseram destruir a sua imagem. Ele se isolou. Ele foi pro seu universo, pro seu mundo. E os deuses, por sua vez, culparam a ele por sua própria maldade, coisa que diz respeito apenas a ele, a eles. Culparam Loki. Porque não sou eu. Não devo ser responsabilizado
Por isso, a culpa é do Loki, porque ele é o deus da mentira, ele é o deus não sei o que, ele é o deus não sei o que lá. É ele. Se eximando das suas próprias responsabilidades. Mas não importa quantas mentiras, quantas ilusões, auto-gaslighting você faz em você mesmo, não importa. A responsabilidade é sua. O mundo sabe. Então não adianta apontar os dedos e responsabilizar. As consequências dos seus atos vai ferir diretamente a pessoa que você culpa? Vai. Infelizmente, são seus atos que tá caindo sobre aquela pessoa. Ah, mas Deus é injusto porque eu fui traído, muita coisa aconteceu e eu que levei o mártir. Você já viu muitas histórias de pessoas muito boas que fizeram tanta coisa pela humanidade, sabe? Certo dito cujo, muito famoso, que as pessoas alegam que foi a vontade de Deus para apagar, que na verdade foi a maldade humana, para se isentar das consequências dos seus próprios atos. Que na verdade quem construiu o mal para Jesus foi a humanidade. Porque os seus atos, eles são físicos e reais. Você age, você tem ímpeto de fazer. O que é muito engraçado, né? Porque uma preguiça, uma procrastinação para tanta coisa, mas na hora de fazer mal para os outros, o ímpeto é fatal, né? Na hora, vai! E aí você faz uma cascata de eventos, movimenta outras mentes à sua volta, né? Fofocas, calúnias, ilusões, manipulações. E aí você movimenta várias peças, cascata de ventos, que culmina na dor do outro. Que eram os deuses e o Loki. Pois é. E as consequências caem sobre aquela pessoa. Mas foi da sua mão. Não foi nada além de outra coisa ali de pessoas fazendo mal para outras pessoas. E por que uma pergunta que as pessoas sempre fazem? Ah, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu sofro tanto? Porque você é bom. E a maldade acaba prevalecendo sobre você porque você não age segundo essa energia. E os maldosos gostam, têm prazer na maldade deles. Por mais que eles não admitam. Quem é que para a decisão das pessoas? Quando você tá na rua e alguém precisa de fazer mal pra você. Por mais que você peça, por favor, não me faça mal. Essa pessoa vai parar? Não. A consequência não vai cair sobre você? Vai. E você vai sofrer. Você pode morrer. Você pode sofrer muito, ir pro hospital, se traumatizar na mão de outros. Não importa se você é bom ou ruim, as consequências vêm. Ah, mas eu faço tantas coisas boas, por que vem muitas consequências ruins? É porque você vive num mundo em que tem outras pessoas. Não se trata só das consequências dos seus atos. Mas, infelizmente, no mundo humano, você não sabe as consequências dos seus atos antigos. Afinal, você tem dívidas. Porque na escola da vida, lá na genética mais primordial da sua mente, você já fez muita coisa que você nem imagina. E para o processo de cura, para destruir esses fragmentos de conceitos malignos, sentir na pele, no sapato das outras pessoas que você causou problemas, independente do nível desse problema, você tem que sentir o problema. Senão esse mal nunca será eliminado de você. O que é experienciação na dor? Não é que infelizmente tem muitas pessoas que, por mais que tenham exemplos, por mais que se fala, por mais que tivemos tantos mentores de luz falando sobre como é bom ser bom, como viver na bondade, como é bom viver na luz, ainda assim eu decido fazer pela minha cabeça do jeito mais ruim possível. E às vezes eu preciso de consequências gravíssimas na minha vida para talvez começar a achar que estou reconhecendo que é melhor mudar de rota. Um acidente que te deixa vulnerável pro resto da vida, sem
jamais poder voltar atrás, se a palavra é certa agora. Irreversível. Consequências irreversíveis da sua saúde. Consequências irreversíveis para uma pessoa extremamente próxima de você, que talvez você nunca mais a verá, como morte. E às vezes só no leito da morte, ou no leito no qual você se depara com as consequências irreversíveis, é que você para pensar, nossa, a gente tem que valorizar toda a nossa vida. Quantos depoimentos a gente tem por aí? Não é? Por isso que eu sempre falo, as pessoas confundem que experienciação na dor é necessária. Porque Deus te ensinou a co-criar a sua vida no amor, na gentileza, na doçura, na bondade, em coisas boas. Mas, infelizmente, a sua essência pura foi construída em conceitos opostos. E aí você precisa aprender na experienciação da dor para parear na balança divina peso dos seus atos. E por mais que eu te mostre teoricamente as coisas, você não dá valor, você debocha, você desvaloriza. Ah, mas eu isso, eu aquilo. E você vai desvalorizando esses conceitos, esses conhecimentos. E aí você desvaloriza esses conhecimentos, desvalida, joga fora, trata como sucata, baboseira, ridículo. Ai, que chato isso. Ai, mas é muito tedioso ser bom. Ai, eu tenho sempre que pensar no outro. O que importa é o meu. Quantas pessoas pensam isso conscientemente? Mas na hora que o negócio volta pra ela, ela reclama, porque tá bom pro outro. Eu fazendo pro outro, ainda mais ainda. Prazer. Prazer na dor alheia. E infelizmente você está tendo a própria dor, de forma que ela nem compreende. E isso são conceitos de masoquismo e sadismo. Prazer na dor do outro e às vezes prazer na sua própria dor. Quanto mais goza da reclamação e da dor que está acontecendo para você, o prazer da reclamação, o prazer de parecer uma pessoa que precisa da compaixão, da piedade, de atitudes e expectativas que você tem do outro para consigo, é masoquismo, porque você está necessitando de gozar de atos provindos dos outros à base da sua dor. Você promove dor, doenças que estão em nível mental e espiritual, que você vai adquirir em nível físico até ficar e prevalecer em doenças conhecidas. Porque você quer projetar aquela doença para o outro, ter o cuidado do outro. Isso tem vários níveis que você não compreende. Como vários iluminados apresentaram aí, compreenda a fonte da sua dor. Elimine as suas necessidades na dor, que aí você se cura e é feliz. Você não compreende porque você é infeliz, mas você prefere ser infeliz porque acha que é na infelicidade que você vai construir uma vida. Aí você sempre escuta isso de iluminado e você não entende, porque você não está entendendo o cerne dos seus pensamentos, do seu comportamento para com o outro e para consigo mesmo. Contemplação. É necessário contemplar, dar valor e amar para compreender as consequências das coisas na sua vida. Talvez, como por exemplo o Gautama, tenha explicado o que é a dor humana, porque ele como eu já falei aqui, né, que eu entrei em insanidade, precisava compreender as pessoas, porque eu não consigo compreender porque as pessoas preferem certas coisas a outras coisas. E aí ele entendeu que a dor do ser humano é de querer o que não pode ter. Aí eu fecho o vídeo de hoje. Meu vídeo de hoje. Deixando aqui, né, para você pensar
sobre isso. Então, Gautama, ele explicou que a dor humana é de que ela não pode, ela quer muito algo que não pode ter. É a fundamentação da dor humana. Aí as pessoas, talvez eu tenha explicado para muita gente naquela época, seus pupilos, repassou para o nosso tempo atual que isso tem tempo para dedéu. Jesus já falou isso de trocentas mil linguagens e ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? Porque as pessoas não conseguiram compreender na explicação deles o que traz dor. Jesus foi um dos maiores professores porque ele simplificou de uma maneira tão genial os ensinamentos dele, para que as pessoas pudessem começar a sair daquele núcleo de dor que era aquela época. Se você for ver, a dor das pessoas naquela época era fundamentada porque as pessoas, na rigidez, trabalhar, comer, dormir. Pessoas não tinham mais nada além disso. Mulheres eram para criar, para nascer, servir a família, ser vendida a um homem, servir como esposa, que era o nome disso na época, né? A venda da mulher era a esposa. Isso um nível melhor, né? Se essa mulher tivesse sorte de ser esposa, não outras coisas. Aí ela era vendida por um homem e ela servia esse homem a partir de então. Aí ela fazia a limpeza da casa, as refeições e etc. Também tinha responsabilidades sexuais com seu homem e tinha responsabilidade de procriar, né? Dar herdeiros para esse homem. E os herdeiros também não tinham muita função, né, naquela época, né? Porque a mulher não tinha muita função, a função dela era limitada a ser escrava, em nível físico e sexual, psicológico e emocional. Ela era nada, ela era só um objeto, uma sucata que se o homem enjoasse dela, ele vendia para um prostíbulo e casava de novo, né? E o homem em si também não tinha função nenhuma, só trabalhar ou ser escravo também, independente de quem ele era ali, mas independente se ele era César, ele era escravo de muitas outras opiniões e vieses daquela época. E os seus filhos também não tinha conceito nenhum, né? Era um conceito morto, né? Porque o que era um filho? O homem ia reger as coisas do pai, né? Quase que eles acreditavam que era brotamento, né? Que o homem gerava um igual. E aí eu morria e eles me substituíam, né? E a mulher, por sua vez, era a minha moeda de troca para vender para um camelo, né? O camelo tinha mais valor que a minha filha, né? Entende? Pois é, então não tinha nada naquela época. Quanto mais lá para trás, mais nada. E aí eu deixo uma sementinha sobre contemplação. Tem essa questão dessas dores, esses vieses. Entenda o que fundamentou todo o seu processo de dor nessa época. Caramba, quanta magnificências, não é? Agora vamos pegar algumas coisas dessa época de Jesus. Que é o mais que a gente vê muito em filme, certo? Nessas épocas, assim. Vamos pegar vários impérios, não só judaico, romano. Vamos pegar chinês, japonês, mongol, indígena e próprio romano. Porque tem muitos budas que vieram bem antes de Jesus, que já estava plantando sementes e semeando por aí, não é? Contemplação. Da onde veio um processo paralelo à consciência humana da violência? Não vamos chamar de violência, porque todos os conceitos do mal veio da violência, sobrevivência, né? Animalesca, que o homem tem. E vamos para outra parte que o homem trilhou para ser quem somos hoje. Como que um homem
entendeu que precisava fazer ferramentas? Como que o homem entendeu que ele podia desenhar nas paredes das cavernas? Como o homem entendeu que ele precisava se comunicar e como se comunicar? Como ele entendeu que podemos nos comunicar verbalmente, fisicamente, emocionalmente ao longo da nossa história? Como o homem compreendeu que um raio caiu e eu posso transformar isso em fogo, eu posso transformar isso em comida, posso coletar, fixar, socializar, sociedade, cidade, hierarquias, veio da contemplação. E vou além. Nos princípios e primórdios dessa contemplação da natureza nasceu arte e comunicação, música, e daí em diante os prazeres. Agora pega comigo. No lado maldoso, como que você contempla os prazeres? Eu falo bastante aqui. Prazer na dor. Prazer no sexo bruto, maldoso, libertino, ferir sexualmente o outro, seja na relação sexual, seja em relações interpessoais, pois de mulher para homem, de mulher para mulher, de homem para homem, é relações sexuais de vários níveis: interpessoal, intrapessoal e relacionamento romântico sexual, que é um casal. Abuso sexual, o que é? Entende? Só que nessa época os homens não e as mulheres não compreendiam diversos níveis, né? Pensa no prazer sexual da mulher nessa época e o prazer sexual do homem dessa época. Totalmente diferente, mas tudo na dor. E o homem só tinha do erotismo ao prazer sexual no bruto e na dor e no sofrimento. Impelir dor na mulher era o prazer do homem naquela época. Agora colocamos outras culturas que trouxe prazeres sexuais e o erotismo em beleza sedutora, no prazer da feminidade e da masculinidade, em projetar a minha aparência e essência feminina e masculina, para ter prazer em me sentir bonito, bonita, masculino e feminino. Nasce de uma maneira tão superficial e delicada que a humanidade hoje está começando a compreender, mas ainda muito fútil e superficial. O prazer. O que é ASMR? Prazeres que vão nutrindo o seu psicológico, o seu emocional, te relaxando numa frequência de prazeres dos sons mais primordiais, como sons, barulhos sutis da nossa rotina, sensações táteis. O que é prazer de música, instrumento? Quando você contempla o som da corda do instrumento, desde do toque ao ressoar de uma música mais complexa. O que é você apreciar uma dança? O que é apreciar a maquiagem de uma mulher? Apreciar a arquitetura. Tudo isso é ASMR que Deus sempre te deu. Você não precisa de drogas para sentir prazer. O seu corpo e o mundo e o universo já é a alegria e o festejo de entretenimento, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na solidão e contemplação de observação e se nutrir de meio ambiente, como uma célula no meio em que tudo chega nela e ela absorve e ela faz parte do todo. Não é a célula, ela não mergulha no ambiente. A célula não mergulha no ambiente, ela pertence ao ambiente. Assim deve ser você. E assim deve ser você. Quanto mais profundo você mergulhar no universo e compreender a beleza e o prazer
de ser divino, de ser de amor e de luz, mais você vai entender do que eu estou falando. Você viu a importância e a profundidade da contemplação para construir o mundo e o ser? Pense nisso, pense, reflita, explore, contemple. Aonde estão os seus prazeres e aonde você tem que modificar? Pense naquela frase que eu vou explicar mais, vou conversar mais. Gautama disse: a dor humana é porque o sofrimento humano é a dor de não poder ter aquilo que não deve ter e não pode ter. O que significa agora essa frase, depois de tudo que eu disse aqui, para você agora? Já disse muitas coisas em vários vídeos, independente do quanto você me acompanhou. Nesse vídeo, talvez, o que você compreende dessa frase agora? Qual é a diferença que está fazendo para você agora essa frase? Que para muitos não faz sentido nenhum, é incompreensível. E para você agora? Então, deixo aqui muitas reflexões para você, numa paradinha básica da Barda Ariel Raposo. Agora vou seguir minha jornada. Não sei aonde eu vou parar, aonde eu vou, ou melhor, como a Barda louca e maga, eu sei exatamente onde eu estou indo. Me perco para contemplar e retorno ao meu caminho conhecido. Sei exatamente onde eu estou indo, mesmo quando eu me perco de propósito. Porque eu sei exatamente onde estou indo para me perder de propósito. E isso é uma mente iluminada que sabe exatamente o que está fazendo. Aqui é muito importante. Beijinhos, até a próxima.